Amém. Eu recebi algumas notícias há um tempo atrás da igreja do Campo de Fora de alguns irmãos que perderam familiares por causa da Covid, por causa dessa doença do coronavírus. E eu fico muito entristecido por saber que entre nós temos perdido pessoas, temos deixado essa doença levar. Apesar da luta que temos tido, que temos feito, que temos lutado tanto, mesmo assim, ela tem derrotado-nos, nos derrubado. E em momentos como esse, é normal questionarmos: Senhor, por quê? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que o Senhor tem permitido que tanta luta, tanta dificuldade venha acertar o seu povo? Pai, quantas vezes nós nos vemos em meio a tantos problemas que acabamos ficando submersos e ficamos desesperados, porque, Pai, é tanta luta, é tanta dificuldade. Pai, por que tudo isso? E eu imagino que nesses momentos desse mundo tão violento que nós temos, cheio de injustiça, onde você abre um jornal e você descobre mais e mais pessoas morrendo. Cada dia o número de mortes por causa do coronavírus está aumentando. E às vezes a gente pensa e fala: Senhor, por que tudo isso? Pai, nos protege. Pai, por favor, façam com que os nossos irmãos, a nossa família, os nossos amados não sejam acometidos por essa doença e não morram, Pai. Mas a gente acaba esquecendo que aqueles que morreram também eram parentes, eram amados, eram familiares de outras pessoas. E nós nos pegamos prestando atenção ao ligar o jornal e vendo tantas crises. A crise sanitária, são as doenças, é a crise política, a crise na economia e guerras sendo começadas. E a gente pergunta: Pai, até quando? Você já parou para se perguntar até quando? Até quando vai durar o seu desemprego? Até quando vai durar a sua doença? Até quando vai durar a sua luta conjugal? Até quando vai durar a sua briga com seus filhos? Até quando vai durar as dificuldades? Até quando vai durar esse pecado? E só para você ter uma ideia rápida, nós vivemos num mundo tão pecaminoso, que para pegar alguns exemplos do Brasil, nós vamos ver aqui alguns sobre corrupção. E são mais casos e mais casos que nós temos. A máfia dos fiscais, de 98 até 2008, roubaram 18 milhões dos cofres públicos. Somente em 2005, um rombo de 55 milhões do mensalão. 42 bilhões desviados de 96 até o ano 2000 do Banestado. Isso se tratando de crimes financeiros. Quando nós vamos em outros tipos de crime, por exemplo, nós temos um mais antigo, de 2008, o caso da Isabela Nardoni. Uma menina de 5 anos foi jogada pela janela do apartamento do seu pai. Pelo seu pai e pela sua madrasta. E se você parar para pensar, mais antigo ainda, 97, o Índio Galdino, queimado numa praça, lá em Brasília. Tantos e tantos casos como esses e muitos mais que você conhece te fazem fazer esta pergunta: até quando? Até quando, Senhor, o Senhor vai ver todos esses problemas e não vai resolver? Você já te fez essa pergunta? Eu tenho certeza que você se fez. Lá na Bíblia tem um profeta, Abacuque. Um livro não muito grande, 3 capítulos apenas, mas ele começa exatamente com esta mesma dúvida que eu e você temos no dia de hoje. Até quando, Senhor? Abacuque, ele viveu provavelmente uns 600 anos antes de Cristo. Antes de Jesus nascer, ele viveu na região de Judá. E o pequeno livro dele relata uma discussão entre Abacuque e Deus. E você pode se perguntar: discutir com Deus? A discussão que ele teve era porque, assim como Jó, tinha dúvidas em relação à injustiça. Senhor, por que que o ímpio prospera e o justo
se perde. Pai, por que tanta luta? Senhor Deus, por que passamos por tudo isso? E Abacuque se pergunta várias vezes. Ele faz algumas perguntas para Deus. Após essas perguntas, Deus o responde. E sabe o que é o mais interessante? Abacuque faz as perguntas que nós gostaríamos de fazer. E ele recebe a resposta à sua pergunta com a atitude que nós deveríamos ter. O livro de Abacuque é um livro que fala sobre fé. Como anda a sua fé? Em meio a tantas dificuldades e tantas lutas, a fé é algo que é testado a cada momento. Eu tenho certeza que você tem passado, já passou e vai passar por muitas crises, muitos problemas que vão testar a sua fé. Mas você precisa estar preparado. Então vamos lá. O livro de Abacuque ele é bem interessante. Ele mostra pra gente como resolver essa questão. Ele mostra alguns diálogos. 2 diálogos que ele tem com Deus. E o primeiro diálogo de Abacuque, ele começa ali no capítulo 1. E você já abriu sua Bíblia, tenho certeza, pode acompanhar do seu smartphone também. O capítulo 1, o verso 2 até o 4, mas o verso 2 começa assim. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvarás? Por que mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Tudo está tão destruído. Por isso, a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta. Até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? Quantos de vocês não gostariam de fazer essa pergunta para Deus? Abacuque teve a coragem de perguntar. E Deus respondeu. Ali no verso 5, ele começa a responder. E é interessante que essa conversa de Deus com Abacuque, ela é bem engraçada. Porque a primeira resposta de Deus parece que Deus está fazendo uma brincadeira com o profeta. Ele fala assim, olhe entre as nações e se maravilhe, porque eu vou realizar nos seus dias uma obra tão grande que vocês não crereis quando for contada. Ele está dizendo assim, Abacuque, dá uma olhada no que eu vou fazer, e quando eu fizer você não vai nem acreditar. Quando se fala numa coisa dessa, você já imagina que Deus vai dar um grande livramento. Deus vai pegar e estalar um dedo, ou fazer vir um juiz, como ele fez em muitas épocas da Bíblia, ou vir a destruição do céu, como foram as pragas do Egito. Alguma coisa Abacuque esperava que acontecesse. Mas não aquilo que Deus fez. E olha o que Deus diz. A partir do verso 6 ele diz assim, pois eis que eu vos suscito os caldeus. Quem eram os caldeus? Os caldeus eram os babilônicos. Um povo que a gente já conhece um pouco sobre eles. E é um povinho assim meio complicado. Olha o que diz a Bíblia sobre eles aqui no livro de Abacuque. É uma nação amarga, impetuosa. Eles marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e eles criam as suas próprias leis e a sua própria dignidade. Os seus cavalos são mais rápidos que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros. Eles se espalham por toda a parte. Eles todos vêm para fazer violência. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Eles riem de todas as fortalezas. Então, passam como passa o vento e seguem. Olha que interessante. Eu não sei você, mas eu não esperaria essa resposta de Deus. Imagina você num momento como esse, onde você está passando por uma luta, por uma crise, dificuldade no seu emprego, e você fala, Senhor, por favor, eu preciso de um emprego. E Deus fala, olha o que eu vou fazer na sua vida. Você vai ter um pouquinho mais de problema. Por que Deus fez aquilo? Às vezes a gente se para e pensa, por que será que Deus chegou para Abacuque e falou,
Senhor, falou, Abacuque, filho, eu vou te mandar um povo que vai destruir o seu. Talvez Abacuque, ele tenha pensado, será que Deus, ele tá bem? E é interessante que quando ele ouve essa resposta, ele não ficou nada feliz. Como você também não ficaria feliz, ele ficou apavorado. Ele ficou desesperado. Ele falou, como assim eu peço para que Deus, ele cure, salve, destrua os ímpios, e ele me diz que vai vir um povo mais impiedoso ainda, que destrói muito mais? Ele não imaginava que Deus tomaria medidas tão drásticas. Talvez se ele tivesse parado para pensar, ele falava, Senhor, faz o seguinte, deixa o povo como é que tá então, que já tá ruim, não vamos piorar as coisas. Mas sabe qual é a diferença? Abacuque conhecia Deus. Abacuque sabia quem era Deus. Então Abacuque, a partir desse momento, ele começa no segundo diálogo, ele começa a lembrar algumas coisas. E ele fala assim ali no verso 12 e 13, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Sabe o que Abacuque está falando? Senhor, mas o Senhor não é o Deus eterno? O Deus puro que não pode ver a impiedade? Por que o Senhor vai fazer isso? Abacuque, então, ele tem uma ideia. Que talvez muitos de nós, às vezes, tenhamos essa ideia. Nós queremos lembrar Deus de quem Ele é. Como se Deus precisasse ser lembrado de quem Ele é. Abacuque, então, ele começa a apelar para as qualidades do caráter de Deus. Quando ele faz isso com a ideia de que ele próprio se lembre de quem é o Deus a quem ele serve. E ele começa a lembrar de algumas características do caráter de Deus, algumas qualidades do caráter de Deus. A primeira que ele lembra é que Deus, ele é eterno. E ele não pode destruir o seu povo que ele escolheu. Deus escolheu o povo de Israel para ser seu. Por isso que ele diz, o Senhor é o Deus eterno, nós não vamos morrer. O Senhor tem alguma coisa preparada. Então ele lembra da eternidade de Deus. Depois, ele lembra da santidade de Deus. E ele fala, tu não és um Deus puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar? Abacuque está apelando para a santidade de Deus. Senhor, o Senhor é um Deus santo. O Senhor não pode contemplar o mal e a opressão e permitir que o seu povo sofra. Na sequência, ele começa a apelar para a justiça de Deus. Deus, ele é um Deus justo. Como ele poderia permitir que um povo, aos olhos de Abacuque, muito mais ímpio do que o povo judeu, os babilônicos, fossem a salvação do povo judeu? Parece estranho. Então ele fala, Senhor, o Senhor é um Deus justo. Por que, pois, toleras os que procedem mal e calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? No verso 13. Depois ele vai pedir a piedade de Deus, implorar para a piedade de Deus. Como que um Deus piedoso permitiria que um inimigo cruel se alimentasse o seu desejo de matar? Olha o que ele diz ali no verso 15. A todos levanta o inimigo como um anzol. Pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Abacuque está falando, Deus, o Senhor é um Deus tão piedoso. Já nos salvou dos egípcios, já nos salvou de tantas guerras. O Senhor vai então permitir que um povo que é ímpio, que não é justo, que não é santo, que é um povo perdido, nos destrua, nos derrote? Pai, será que o Senhor vai permitir isso? E se você colocar a cada frase disso, até quando? Até quando o Senhor vai permitir isso? Chega um momento onde Abacuque ele apela, no último momento, à veracidade de Deus. Deus, o Deus verdadeiro. Como que ele pode usar um povo
ímpio que adora o seu próprio Deus, o poder militar. Olha o que diz o verso 16. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção. Abacuque está falando assim: Senhor Deus, o Senhor está vendo que nós estamos sofrendo, não está vendo? Como que o Senhor permite que um povo que não te segue, um povo que é ímpio, um povo que destrói todo sem olhar a quem, aquele que queima e faz uma oferta a deuses que não são verdadeiros, como que o Senhor faz isso? Como que o Senhor permite que isso aconteça? Mas é interessante que Abacuque ele fala isso para que ele lembre quem é o Deus que ele segue. Por isso, ele fala assim, ele termina esse diálogo da seguinte maneira: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Pode até parecer arrogância, mas era fé. Abacuque ele começa o seu primeiro diálogo com uma fé destruída, uma fé ameaçada. Ele começa aquele diálogo dizendo assim: Senhor, está tudo destruído. Até quando eu vou aguentar todas essas coisas? Mas quando chega no final ali do segundo diálogo, onde ele vai ouvir a resposta de Deus, ele tem uma fé renovada, uma fé fortalecida. Ele fala: Senhor, tudo bem, eu vou esperar a sua resposta. Você já parou para pensar assim? Muitas vezes nós queremos a resposta de Deus de uma maneira rápida. E quando Deus responde de acordo com aquilo que você não queria ouvir, você se põe à disposição de ficar esperando Deus? Abacuque ele se coloca num papel como se ele fosse o atalaia, o vigilante, aquele que está ali disposto a esperar, a olhar, sabe para quê? Para avisar aos outros sobre a resposta e a resolução que Deus ia dar. Ele se coloca numa fé vigil, ele está vigiando, esperando a resposta de Deus. Muitas vezes, quando nós nos colocamos a perguntar para Deus os porquês da nossa vida, os porquês dos nossos problemas, muitas vezes a gente olha e quer a resposta imediata. Nós olhamos e falamos: Senhor, tá bom, me responda, e eu estou pronto para receber. E quando Deus não responde, você vai para tua casa, descansa. Imagina o seguinte: você recebe uma ligação no meio da noite, no meio da tarde, em algum momento você recebe uma ligação de um parente seu dizendo: estou chegando à sua casa. O que você faz? Você deixa sua casa bagunçada, do jeito que está, é família mesmo, ele vai entender do jeito que está, ou você prepara a sua casa, arruma tudo e fica esperando ele? É assim que a gente deve fazer. A gente arruma tudo para esperar aquele que está chegando. Abacuque ele está dizendo isso. Eu estou me colocando em cima da minha fortaleza para esperar a resposta de Deus. Aonde você tem se colocado para esperar a resposta de Deus? Você tem se preparado para ouvir a resposta de Deus e correr a anunciar àqueles que estão talvez dormindo, talvez descansando? Você está pronto para receber a resposta de Deus? E é interessante que Deus responde. Deus responde a Abacuque e ele responde através de alguns ais. Os ais eles eram usados na Bíblia para dar uma crítica ou um problema que aconteceria para aquele povo ou para aquela pessoa que recebia aquele ai. Então a gente vê que Deus ele usa esse ai para avisar sobre o povo caldeu. Ele fala para Abacuque: Abacuque, não se preocupe, eu sei quem é este povo. Então, com a medida que eles estão fazendo, eu vou fazer para eles. E ele diz 5 ais. Da mesma maneira que Abacuque disse 5 coisas que ele tinha dúvida e que ele lembrou Deus de 5 coisas, Deus ele respondeu 5 coisas também para ele. O primeiro ai começa ali a partir do verso 6 do capítulo 2. Diz assim: ai daqueles que acumulam o que não é seu, e daqueles que a si mesmos se carrega de penhores.
Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto que despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti. A Babilônia, ela usava de muitas práticas violentas e desonestas. Eles acumulavam bens que não pertenciam a eles, para que eles pudessem alcançar e derrotar mais e mais povos. Então, quando Deus diz esse ai, ele diz assim: deixa os caldeus acharem que eles estão vencendo. Assim como eles despojaram vocês, outros despojarão eles. Assim como eles destruíram vocês, outros destruirão eles com a minha mão. Então, ele começa a entender que Deus, apesar de tudo, Deus ele não está imóvel. Deus ele está ali atuando. Deus ele está pronto, se preparando para resolver o problema do povo de Deus. E ele diz um outro ai. O verso 9 diz assim pra gente: ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está falando assim: vocês acham que a riqueza de vocês vai sustentar vocês? No momento que eu, Deus, resolver pôr a mão sobre vocês, você acha que o seu dinheiro será suficiente? Muitas pessoas, elas acreditam ainda no dia de hoje que o dinheiro, ele é o que vai manter você vivo. O dinheiro é aquele que vai resolver todos os problemas. Conta a história de tantos e tantos que gastam dinheiro muito para conseguir 1 segundo de vida. E isso não é possível. É interessante que em Provérbios 14:34 diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é a desgraça dos povos. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Se você não se arrepender do seu pecado, você vai ser que nem igual os caldeus, que acumulavam para si bens e mais bens e mais bens, mas esqueciam daquilo que era o mais importante. Aonde está o seu coração, ali também deve estar o seu tesouro. O seu tesouro tem que estar no céu. O seu tesouro tem que estar nas mãos de Deus. Você não tem que confiar em seres humanos. Você não deve confiar no seu dinheiro, no seu trabalho, na sua saúde, porque tudo isso passa. E é isso que Deus está falando para Abacuque. Ai daqueles que acreditam no próprio bolso. Ai daqueles que acreditam no próprio emprego. Ai daqueles que acham que o dinheiro traz felicidade. E quantas pessoas vivem com essa ânsia consumista deste mundo, querendo buscar mais e mais. E neste momento, onde nós estamos em casa, em quarentena, estão desesperados. Se ouvissem a palavra de Deus, entenderiam que aqueles que acumulam dinheiro mal adquirido, ele vai ter o juízo de Deus. O terceiro ai está no verso 12 e diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem o Senhor dos Exércitos não vem do Senhor dos Exércitos que as nações lutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que destrói, que acha que o seu poder vem da violência. Ai daquele que oprime aquele que tem menos. Quantas vezes nós vemos o rico oprimindo o pobre, o mais inteligente oprimindo o menos inteligente? Quantas vezes nós vemos o forte oprimindo o fraco? Deus, em todo o seu momento na Bíblia, em todas as suas histórias, Ele lembra que nós estamos aqui para apoiar os outros, para ajudar as pessoas que estão com maior dificuldade. E era por isso que Abacuque estava em cima da sua torre de fortaleza. É por isso que ele ficou em cima da sua torre vigiando, porque existiam pessoas que eram mais fracas que ele. E ele entendeu, quando esse ai foi dito, de que ele estava fazendo a coisa certa. Será que você está fazendo a coisa certa na sua vida? Será que você está se preparando para falar para outras pessoas sobre um Deus que te ama, um Deus que quer te dar tudo? O quarto ai diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, no verso 15, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebedas para lhe contemplar as vergonhas.
chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Olha isso. Embebedar um inimigo, isso era algo muito comum naquela época. Dava-se bebida forte, dava-se vinho, dava-se uma bebida que fosse entorpecer os pensamentos daqueles que estavam nas portas, nas torres de vigia, e aí era mais fácil de entrar. Se nós olharmos, isso era muito comum acontecer. Nós vemos, por exemplo, as filhas de Ló induzindo o seu pai a se deitar com ela, eles deram-lhe vinho. Está lá em Gênesis, no capítulo 19, do verso 30 até o verso 38. Quando Davi queria convencer Urias a voltar para a casa dele, ele lhe deu bebida forte. Está em 2 Samuel 11, 13. Deus promete para que todos aqueles que tentam usar de maneiras escuras, escusas e impuras e maneiras erradas, tomar aquilo que não é seu, levar vantagem sobre aquele que está em dificuldade num momento onde ele não tem poder para resolver, Deus ele diz: eu vou dar o meu cálice da minha ira para ele tomar. É difícil, a gente olha esse mundo e começa a perceber as dificuldades que nós temos passado. E o quinto ai diz assim: ai daquele que diz a madeira, acorda. Verso 19. E a pedra muda diz, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Assim como Abacuque, nas suas 4 perguntas, termina falando sobre o Deus verdadeiro, o quinto ai, nas suas 5 perguntas, ele fala sobre o último, sobre o Deus verdadeiro. Os 5 ais, o último ai, ele termina também falando sobre a idolatria. E sabe por quê? Porque hoje a idolatria é o que mais destrói o povo de Deus. O que você tem adorado? Você tem adorado as mídias sociais? Você tem adorado a roupa que você tem, o emprego que você tem, a família que você tem, o carro que você tem, a posição que você tem na sua igreja? É isso que você tem adorado? A idolatria é o que destruiu os povos da antiguidade e é o que destrói o povo nos dias de hoje também. Por isso que a história de Abacuque ela é tão atual, porque ali Abacuque ele fala sobre as dificuldades do dia a dia de todos nós, que todos nós passamos. Nas sentenças contra os povos da Bíblia, nós encontramos diversos pecados que merecem a punição. Porém, nenhum deles é tão abominável quanto a idolatria. A idolatria envolve uma rejeição total e insensata daquele que é o Criador. Uma rejeição total, porque o único e verdadeiro Deus é substituído por um pedaço de madeira, por um pedaço de plástico, por um pedaço de ouro, um pedaço de metal. E ele zomba daquilo quem é realmente Deus. Porque pode um ídolo te ensinar alguma coisa? Pode um pedaço de plástico te ensinar, ou um pedaço de metal ensinar, ou uma pedra ou uma madeira? E os argumentos que Deus dá o ídolo é uma obra de mãos humanas, e ele se torna maior do que o seu Criador. O homem faz uma imagem e confia nela. E outro argumento que Deus dá o ídolo é totalmente impotente, ele não fala, ele não se mexe, ele não ensina, ele não respira. E Deus ele termina esse segundo diálogo dizendo o seguinte, o verso 20 do capítulo 2. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Olha que contraponto interessante. Quando Abacuque termina a conversa dele, a pergunta dele, do segundo diálogo, ele fala: eu estou sobre a minha torre de vigia e eu vou esperar a resposta. E Deus fala: e eu estou no meu santo templo. Cale-se e espere. Sabe o que Deus está querendo mostrar para a gente? É que ele em nenhum momento ele é inerte. Que em nenhum momento ele não está vendo as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas. Ele olha para você e ele sabe o quanto você está lutando. Ele sabe o quanto você aguarda pela resposta que ele pode te dar. E ele fala: filho, eu estou no santo templo, tenha paciência. Ele pede para que você e eu tenhamos paciência.
E é interessante que a partir desse momento Abacuque não tem mais nada a fazer, ele aceita a resposta de Deus, ele entende que Deus pede para que ele confie, porque Deus fará o melhor. E naquele momento, a fé de Abacuque se torna inabalável. E sabe por quê? No final do livro, no final do capítulo 3, tem um dos versos que eu acho muito lindo. Uns versos que, na minha opinião, mostra o quanto Abacuque mudou, o quanto ele cresceu nessas duas conversas com Deus. Ele chega num momento onde ele está triste, desesperado, não sabendo mais o que fazer. Ele chega em um outro momento com a fé dele um pouco fortalecida, fala, tudo bem, eu vou confiar no Senhor. Mas ele chega agora no final com a fé dele inabalável. Olha o que diz a partir do verso 17, no capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ainda que eu vá na minha horta, e não tenha nenhuma planta mais ali, ainda que eu chegue nas minhas árvores frutíferas, e nenhuma árvore, nenhuma fruta mais exista ali, ainda que eu abra a minha despensa, e não tenha mais comida, ainda que eu olhe para os meus rebanhos e eles não existam mais, ainda que eu olhe para o meu emprego e ele tenha sido levado de mim, ainda que eu olhe para a minha casa e ela seja toda destruída, ainda assim, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Olha que interessante. Essa parte eu acho fenomenal. Abacuque, ele sobe na fortaleza dele, lá no começo, no começo do capítulo 2, e ele fala, eu vou aguardar sobre a minha fortaleza. Deus, ele pega no final do capítulo 2 e fala, eu também estou na minha fortaleza. E no final do capítulo 3, Abacuque, ele expõe quem é a fortaleza dele. Ele fala, o Senhor é a minha fortaleza, Deus é a minha fortaleza. Por isso, ele não tinha o que temer. Ele não precisava se preocupar. Ele não precisava ter medo do que poderia acontecer, porque ele sabia em quem ele confiava. Então, quando você olha para aquelas perguntas onde ele fala, o Senhor não é o Deus santo, o Deus eterno, o Deus justo, o Deus verdadeiro, ele está só lembrando ele mesmo de quem é o Deus em quem ele confia. Mas eu digo uma coisa para você. Acredito que este é o momento mais difícil. Um momento crucial na nossa vida. É entender e saber em quem nós confiamos. Em quem você confia? Em quem você tem depositado a sua fé? Aonde você tem colocado aquilo que é mais importante para você? Você tem colocado a sua fé sobre o seu trabalho, sobre o seu dinheiro, sobre aquilo que você consegue ter em mãos, ou sobre Deus, que é aquele que dá tudo? Eu tenho certeza que você está respondendo para você e para mim agora. Claro que é em Deus. É claro que eu confio em Deus. Eu tenho certeza de que Deus ele vai resolver todos os problemas. Mas quando a doença atinge a sua família, para onde você corre? Quando a doença atinge aqueles que você mais ama, quando você perde o emprego, para onde você tem corrido? Quem está na sua frente? Quem é a sua fortaleza? Quando a gente olha para os caldeus eles acreditavam na sua própria força e eles foram destruídos. Se você olhar a história mostra claramente que os babilônicos não existem mais. Eles foram destruídos. Mas o povo de Deus continua, porque eu e você estamos aqui. Se o povo de Deus continua, a sua fé precisa ser fortalecida. Talvez nesse momento você esteja passando por uma luta muito grande, por uma dificuldade muito grande. Mas tenha certeza que Deus ele tem olhado para você. Deus ele olha para você e ele quer te dar toda a salvação. Ele quer te dar todo o perdão. Ele quer resgatar você. Muitas vezes você olha e fala, mas eu já fui muito longe. Porque eu não tenho mais solução. Querido, quem disse isso? Isso é Satanás colocando na sua mente que você não tem mais solução. A solução existe. A solução para Abacuque
foi a mesma e é a mesma solução para a sua vida, para a minha vida. A solução para o dia de hoje não é política. A solução para o dia de hoje não é dinheiro. A solução para o dia de hoje não é emprego. A solução para o dia de hoje é Deus. Tem você confiado em Deus a cada dia? Tem você colocado a sua força em Deus a cada dia? Eu tenho certeza que você conhece aquela música do Jefferson Pilar. E se o mar não abrir? Será que Moisés teria confiado em Deus? Teria. Ele confiava em Deus. Ele, segundo a Bíblia, foi o único profeta que conversou cara a cara com Deus e nunca existiu profeta como ele depois. Moisés, ele é o tipo dos profetas. E se a figueira não florescer, e nem que haja fruto na sua casa, e que os mantimentos da sua casa terminem, onde o seu emprego deixe de existir, você ainda terá fé? Querido, tenha fé em Deus, apesar de todos os problemas. Abacuque viveu uma época de muitas dificuldades. Abacuque ele viveu num momento onde existiam muitos crimes, onde os ímpios ganhavam e venciam, onde a corrupção corria solta na política. E ele subiu acima de tudo isso e se colocou em cima junto de Deus. Ele subiu na sua fortaleza. Suba você todos os dias na sua fortaleza. O que é aquilo que mais tem mexido com você? O que é aquilo que tem mais afastado você? O que você tem clamado dia e noite e parece que Deus não está te ouvindo? Será que nós teríamos a fé que ele teve de esperar a resposta de Deus? Será que você está tendo a fé que é necessária para passar por este momento de crise que nós estamos passando? Eu não sei qual é a realidade da sua casa. Eu não sei qual é a realidade que você tem passado, que você tem vivido. Eu não sei as questões financeiras que você tem passado. Eu não sei o quanto tem faltado de alimento na sua casa. Mas uma coisa eu posso te dizer. Deus, ele não está inerte ao seu problema. Deus, ele está vendo isso tudo e ele quer resolver o seu problema. Deus, ele está olhando para você agora e falando: filho, calma, eu vou resolver todas as coisas. Por mais que a gente não enxergue, por mais que seja difícil, nós devemos confiar em Deus. Tem uma música que eu acho muito bonita, do Arautos do Rei, que ela fala assim: amigo, eu quero te falar de um Deus que se importa com você. Ele é incrível. O mar ele abriu. E esse Deus ele está aqui. Ele quer te abençoar e te trazer paz. Sabe o que ele quer? Ele só quer cuidar de você. Meu irmão, você não está só aqui. Deus ele quer curar a sua dor, a sua aflição. Milagres ele vai fazer. Confia. Esse Deus ele tem muito poder. Não há segurança maior do que nos braços de Deus. O Deus de Israel, ele quer dar a sua mão. Ele quer ser o seu amigo e ele quer te abraçar. Ele quer te livrar dos homens maus e da escuridão. Se em suas batalhas você cai, se os seus sonhos não são reais, Deus ele quer te dar perdão e vitória. Meu irmão, você não está só aqui. Deus ele vai curar a sua dor e a sua aflição. Milagres ele quer fazer. Basta que você confia, porque esse Deus, o meu Deus e o seu Deus, ele tem poder. Não existe segurança neste mundo maior do que estar nos braços do Pai. Querido, minha querida, que você, nessa noite, que você neste momento, se entregue nos braços de Deus. Não ache que já passou tempo demais. Não ache que para você não existe solução. Deus ele tem um milagre pronto para fazer para você. Basta que você tenha fé. Meu querido, eu quero neste momento orar por você. Eu quero neste momento que você pare, feche seus olhos, coloque os seus pedidos nas mãos de Deus e nós vamos orar.
porque eu e você confiamos tanto nesse Deus, que apesar de tudo no nosso mundo parecer estar desabando, nós estamos aqui, firmes, confiantes. Coloque tudo, todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, todas as suas doenças, coloca todos os seus boletos, coloca todas as suas contas, as suas dívidas, coloque agora nas mãos de Deus, porque Ele tem milagres para fazer em sua vida. Basta você acreditar. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, sei que em momentos como esse a nossa fé parece destruída. Estamos presos dentro dos nossos lares, não podemos sair. Tantas dúvidas, tantas incertezas, Pai. E as coisas, e as dívidas, e as contas vão se acumulando. E a gente luta e parece que não enxerga a solução. Paizinho, por favor, nos ajuda. Pai, o Senhor mostrou ali no livro de Abacuque que Abacuque ele chegou perto de Ti com a fé destruída. Mas quando chegou ao final, Pai, ele estava com a fé fortalecida. Pai, fortaleça a fé de cada um que está neste momento e cada um que vai ver esse vídeo, cada um que vai e está orando nesse momento, cada um que está ajoelhado, cada um que está, Pai, chorando e entregando a sua vida nas suas mãos agora. Paizinho, olha para eles e cura eles, Pai. Pai, por favor, faça um milagre na vida de cada um. Paizinho, faça-nos enxergar além dessas dificuldades, além dessas trevas que nós estamos imersos, a sua poderosa luz. Por favor, Pai, fortalece a nossa fé. Por favor, Pai, abençoa cada um aqui, é o que eu te peço. Não, Pai, porque em mim haja algum mérito, mas porque o Senhor escolheu esse povo para salvar. E eu sei que o Senhor é eterno, o Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor é justo e o Senhor é o Deus verdadeiro e não nos desamparará. Por favor, Pai, nos abençoe. Abençoe a cada um, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Muito obrigado porque você, apesar de toda a luta, toda a dificuldade, você se preparou e você parou esse momento para adorar a Deus. Guarde um momento a cada dia para falar com Deus. Guarde um momento a cada dia para mostrar essa fé sua reavivada para as pessoas que não têm tanta esperança. O mundo ele está sem esperança. E agora é o nosso momento, agora é o seu momento. Agora é o momento onde você precisa falar para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus amigos sobre um Deus que os ama. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez, Pastor Walter, pelo convite. Foi um prazer estar conversando, estar falando aqui para a Igreja do Campo de Fora, uma igreja que é do meu coração, uma igreja que eu cresci, para a Igreja do Germânia, de tantos amigos que eu tenho lá também, para tantos amigos que eu tenho falado que estão em outras igrejas. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui. Pastor Walter, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E a todos vocês, então, uma boa noite, um bom descanso e uma semana maravilhosa. Um beijo a todos. Tchau, tchau.